Vamos ver agora o historicismo e as profecias. Para a interpretação de profecias, basicamente existem três correntes de interpretação. Uma corrente chamada preterismo, outra chamada futurismo e o historicismo. O preterismo, como o nome diz, propõe que as profecias aconteceram no passado e que elas já se cumpriram. Não há o que cumprir mais de profecias apocalípticas, elas estão no passado. Outra corrente, que é o futurismo, propõe que as profecias acontecerão no futuro distante. Algumas até fundamentadas no dispensacionalismo, não é? A doutrina protestante, e que as profecias então acontecerão, o cumprimento das profecias acontecerão no futuro. Por que nós adventistas adotamos como princípio de interpretação o historicismo? Por que nós entendemos que as profecias bíblicas, seguem um fluxo da história, do passado, do presente e do futuro? Na verdade, irmãos, quando a gente vê as profecias apocalípticas de Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8, a gente vê que ele próprio, ao interpretar a profecia, propõe uma interpretação, um desenvolvimento ao longo da história. Em Daniel 2, de 31 a 45, a gente vê a estátua de Daniel. E passando então desde a cabeça, o peito, as pernas, as coxas, os pés, nós vemos o desenvolvimento de reinos após reinos. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, a divisão do Império Romano pelos bárbaros e que resultaram nas nações da Europa, e por final, o reino divino, o estabelecimento de um reino divino, a grande pedra que destrói a estátua. Um desencadear histórico, reino após reino. Uma sucessão histórica. A própria interpretação de Daniel a Nabucodonosor, veja lá, Daniel, no capítulo 2, versos 39 e 40. Diz assim, tu, ó rei, 39, melhor, depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, e o quarto reino será forte como o ferro. Primeiro reino, segundo reino, terceiro reino, quarto reino. O desenvolvimento da história. Em Daniel 8, há uma expansão dessa profecia, ou melhor, um novo formato dessa mesma profecia. Só que agora, em vez de uma estátua, 4 animais. O leão, o urso, o leopardo e depois um animal terrível e espantoso. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma imperial e depois seguida de Roma papal. Em Daniel 8, também os animais caracterizam os reinos. Começando agora não de Babilônia, porque Babilônia já havia passado nessa época, quando Daniel interpretou essa profecia, um carneiro de 2 chifres, a Medo-Pérsia, um bode, a Grécia, e o chifre pequeno que saiu dos 10 chifres, ou saiu de um dos pontos cardeais, não dos 10 chifres, Roma imperial e Roma papal. Nas três profecias paralelas, Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8, está implícito, está colocado um desenvolvimento histórico da profecia. Desde a época de Daniel, num primeiro momento no reino da Babilônia, depois no segundo momento no reino da Medo-Pérsia, até o estabelecimento do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso dá o fundamento da interpretação historicista. Por isso que nós adventistas adotamos a interpretação historicista das profecias. Por isso é que nós vamos estudar cada uma das profecias para ver ao longo da história como elas se cumpriram e o que falta cumprir,
como vai se cumprir. Para quê? Como disse ontem, irmãos, para quando acontecer, nós saibamos onde está. As profecias, irmãos, são como um mapa. Você está viajando com um mapa e você aí encontra uma cidade, encontra uma placa, encontra uma referência, e você olha no mapa e você diz assim, nós estamos aqui. É para isso que existe a profecia, é para isso que existe a profecia apocalíptica, que vai até o tempo do fim. Para que cada um dos crentes possa entender o momento histórico e profético em que está vivendo. Aqueles que viveram há 150 anos atrás, aqueles que viveram no movimento milerita. E aí então, eu me lembro agora, quero citar o verso áureo da nossa lição, não é? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Os pioneiros da igreja adventista, irmãos, nesse momento, em 1844, estudando as profecias, descobriram aonde nós estamos, o que é que está acontecendo, qual é o momento profético. O momento profético é a purificação do santuário, que num primeiro momento eles entenderam que seria a volta de Cristo e a purificação do planeta Terra. Mas depois entenderam, e nós vamos ver isso ainda nessa lição, que era o início do juízo investigativo, que precede a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, utilizando o método historicista, nós podemos interpretar corretamente as profecias apocalípticas.